Bom, segunda-feira, 21 de outubro, tempo passando rápido, né, Melo? Chegando já as eleições, segundo turno aqui no Brasil. Estamos apenas 2 semanas da eleição nos Estados Unidos. O Mauro mostrou agora há pouco Oh my God! Oh my God! Mostrou a brasileira entusiasmada com o Donald Trump. Oh my God! Oh my God! Vocês já viram aí, o Mauro traduziu, né? Mas eu queria dar o contexto. O contexto disso que aconteceu no Bucks County, condado de Bucks. Por quê? Por que o Trump está fazendo lá? Por que ele escolheu esse McDonald's para fazer essa aparição em que ele faz uma visita ao McDonald's, vai na cozinha e aí ele serve algumas pessoas no drive-thru, dizendo que foi tudo pago pela campanha dele, etc e tal, dando de presente. E a brasileira deu aqui o showzinho dela. Oh my God, oh my God. Fake news everything. Hello, everybody. You can fake this, And right? you know this is compliments of Trump, okay? Yes, pago pelo Okay. Trump. Mr. President, Yes. please don't let the United States become Brazil. My name. Ah, meu Deus do céu, não deixe os Estados Unidos. Mas o Trump ele escolheu esse lugar, gente, porque a Pensilvânia é o estado em que a eleição americana provavelmente será decidida daqui a 2 semanas. E esse condado aqui ele é populoso, ele está na região da Filadélfia, que é a capital, a principal cidade da Pensilvânia. Ele tem muito voto aí. Então, por isso que existem alguns condados, por exemplo, o condado de Montgomery, que é onde fica a Filadélfia, se não me engano, mas o condado onde fica a capital, a maior cidade, aliás, os democratas têm um domínio muito grande, mas aqui tem muita população. Então, o Trump e os democratas estão enlouquecidos fazendo campanha nesse estado e nas regiões de onde podem tirar um punhado a mais de votos. We'll keep it good. We're going to make it better. A eleição Thank you. It's a pleasure, Mr. Compliments President. of Trump. Yeah. equilibrada, está super equilibrada. Então, é por isso que o Trump fez essa aparição. E tem uma coisa, quando você vai e aparece, aí o resultado da pesquisa, das últimas pesquisas, a Kamala Harris tem uma vantagem de 0,3%. E a brasileira ali que você viu de capacho, ela provavelmente deve ser legal, ela está dirigindo nos Estados Unidos, então ela deve ter o green card, ou ela é americana, tem o passaporte. Então, é pouco provável que ela seja mandada de volta dos Estados Unidos, porque o Trump está prometendo fazer a maior deportação em massa da história. Eu coloquei o mapa aí da Pensilvânia, para vocês verem. As campanhas estão investindo muito em Pittsburgh, ali do lado esquerdo. Vocês vão ver um jornalista aqui no Fórum Café, que é o Melk, que é de Pittsburgh, e a revista Fórum vai fazer uma cobertura em associação com este jornalista de Pittsburgh. Vocês vão vê-lo aqui, provavelmente nos próximos dias, aqui no Fórum Café e na programação da Fórum. E também as campanhas estão ali em Pittsburgh e na Filadélfia. E por que o Trump fez essa pantomima lá, vestidinho de... Porque, gente, é a mesma coisa que ser entregador de iFood no Brasil. Os empregos no McDonald's pagam muito pouco, né? Mas é um emprego típico de centenas de milhares de americanos. Então, é uma tentativa de identidade do Trump com essas pessoas que trabalham no McDonald's, que é um operariado. São pessoas que ganham um valor, né? Precariado, melhor dizendo. É o precariado dos Estados Unidos, muito, muito, como aqui no Brasil, muito vulnerável ao discurso de mudança total. E o Trump está tentando se identificar com eles de tal forma e com os garçons também, porque o Trump fez uma promessa de que não vai taxar as gorjetas. Então, o Trump está pegando todo esse precariado para ele, como fez o Pablo Marçal no Brasil, usando outras técnicas. E aqui eu trago para vocês o impacto que seria a eleição do Trump para o país dessa brazuca aí, né? A gente chama de brazuca lá,
esse típico brasileiro que faz a gente passar vergonha. Seria muito grave se o Trump assumir, gente, porque ele está ameaçando mandar de volta, deportar alguns milhões de imigrantes ilegais. Quem que ia sofrer mais? Honduras, Nicarágua, El Salvador, Guatemala, República Dominicana. Eu coloquei esse gráfico porque, se você olhar do lado esquerdo, são países que dependem muito do envio de dinheiro, de dólar, do cara que está lá ilegal trabalhando nos Estados Unidos. Pra vocês terem uma ideia, 28% do PIB de Honduras é de remessas de imigrantes. 28%. 27% da Nicarágua, 24% de El Salvador, 19% da Guatemala. Do PIB. São países que seriam profundamente prejudicados. Além disso, o México seria muito prejudicado. Vocês estão aí, todos nós estamos felizes com a Cláudia, né, a nova presidente do México. Mas o que está acontecendo? A China está tentando instalar várias empresas para montar automóveis no México e exportá-los para os Estados Unidos. E o Trump está fazendo um discurso de enfiar tarifas de 10%, 20%, 100%, disse ele, até 2.000%. Ele vai armar uma guerra comercial. O que tem apelo no interior dos Estados Unidos. Então, o México seria grandemente afetado, os imigrantes legais, e talvez o Brasil seja um dos poucos que seriam beneficiários, porque, como vocês sabem, quando o Trump taxou as importações de soja da China, a China veio comprar mais aqui do Brasil e da Argentina. Então, provavelmente, a guerra comercial do Trump poderia ter algum tipo de benefício para alguns produtos brasileiros que são exportados para os Estados Unidos, mas, em geral, não. Em geral, ele vai fechar, ele vai usar o mercado americano, que é o maior mercado de consumo do mundo, como arma contra a China, enfim, contra todo mundo, né? E isso, infelizmente, dada a situação de precarização, essa imagem do Trump com a roupinha do McDonald's é bem o exemplo, é bem a demonstração de como os Estados Unidos estão precarizados, gente. Então, aquela brasileira lá vai ficar lá na boa, curtindo, enquanto vai ver os imigrantes ilegais brasileiros sendo chutados. No caso da vitória do Trump, o que é uma possibilidade, não é certo. A Kamala Harris e ele estão pau a pau, assim, tá absolutamente equilibrada, e só daqui a 2 semanas, a gente vai saber o resultado da eleição. Mas os americanos já estão votando, e as pesquisas iniciais nos estados, pêndulo nos estados decisivos, onde a votação já foi aberta, elas estão favorecendo levemente o Trump. Então, eu só queria trazer o contexto de por que ele está se embonecando. Foi rapidinho, entrou lá, entregou alguns pacotes, deu uma entrevista vestido de McDonald's, que é o que ele queria, de funcionário, e foi para outro evento de campanha. É isso aí, Melo. Está fechado o seu microfone, Melo. Vou trazer aqui uma matéria que eu já publiquei lá na Fórum, que foi uma entrevista do sociólogo Gessé Souza ao Juca Kfouri na TVT. O Gessé é uma figura, uma pessoa muito, além de um grande sociólogo, escritor, é uma pessoa muito divertida. Passamos o Réveillon juntos aqui no Rio este ano, é uma figura. E ele, hoje, ouvindo aqui o Mauro falar sobre o problema de comunicação da queda do presidente Lula no acidente com o presidente, que acabou sendo, em vez de ter um tratamento da comunicação, acabou sendo vazado para Mônica Bergamo, e depois, à noite, uma entrevista do médico do presidente para a Globo News. Esse tipo de embate ideológico
é exatamente o que o Gessé Souza reclama que falta aqui no Brasil, e a gente também aqui sempre bate nisso, aqui no Fórum Mídias, de que a comunicação, se deixa de ser feita, acaba sendo feita pela direita, pela a voz da mídia corporativa. O governo não incentiva uma mídia de esquerda, o governo não compra uma briga ideológica. E o Gessé foi ao Juca para falar sobre o mais recente livro dele, O Pobre de Direita, A Vingança dos Bastardos, em que ele analisa essa figura estranha que surgiu no Brasil, o pobre de direita. Mas, de quebra, ele falou sobre mídia, e eu aproveitei esses trechos dele de mídia para a gente comentar aqui no Fórum Mídias. Vamos para o próximo slide, por favor. Numa entrevista ao Que Fore, ele criticou a falta de política de comunicação do governo Lula e disse que a nossa mídia corporativa aqui é igual à da Coreia do Norte. Ela tem uma mensagem só há 100 anos, que é a mensagem de mercado. O Gessé critica o governo por utilizar a mídia corporativa e alimentá-la com verbas, sem fazer a disputa ideológica nem incentivar uma mídia de esquerda. Agora aqui vem fala do próprio Gessé, que eu tirei do vídeo. É como se não houvesse um aprendizado, entende? Você leva um tacape na cabeça e você não aprende. E você continua confiando que a Rede Globo, a Globo News e tal, vai salvar. É óbvio que você vai levar uma cacetada de tacape depois, entendeu? Então você não construiu nenhuma mídia alternativa. A grande questão política é você disputar as ideias hegemônicas. Se são as ideias que mandam na gente, então você tem que disputar essas ideias que vão mandar na sociedade como um todo. E a esquerda, em geral, e todas as forças democráticas não fazem mais isso. Agora, o que eu acho desesperador, Juca, é que não encontro sequer pessoas que tenham consciência de que essa é a questão principal. Aí você dá o Ministério das Comunicações para o Centrão, porque você acha que não vale muita coisa e pode usar como moeda de troca e tal, entendeu? Então, essa crítica dele a essa... parece que a preocupação é só fazer o jogo político com o Centrão e acalmar a mídia, para que a mídia não bata com força. Tentar dar matéria para eles, vaza preferencialmente para eles, não é? E para que eles não venham bater com força. E aí, como ele diz aqui no texto, você leva com um tacape na cabeça e vai continuar, vai levar outro tacape mais adiante. E aí ele defende que o governo incentive a mídia, uma mídia alternativa que dispute as ideias, que mostre para a população, né? Mas que isso, evidentemente, ele sabe que isso geraria críticas. Logo, a mídia iria reclamar: olha, está agindo igual o Chaves, está agindo igual, né, está virando uma ditadura, uma Venezuela, apoiando a esquerda, como houve a época de blogueiros sujos e tal. Qualquer verba que escape deles, eles chiam na hora, né? Então, próximo slide, por favor. E é aí que ele faz essa comparação. Se falarem isso, ele fala: eu tenho um ótimo argumento contra essa crítica, entendeu? Porque a nossa imprensa é que é igual à da Coreia do Norte. Ela tem uma mensagem só há 100 anos, que é a mensagem do mercado. Hoje em dia, são os bancos que dizem. Todos os órgãos da nossa grande imprensa são newsletters de bancos, sem exceção. Ou seja, isso é uma ditadura. Só que é uma ditadura do mercado. E você pode explicar para as pessoas. As pessoas foram imbecilizadas no nosso país, mas elas nasceram inteligentes, continuam inteligentes. Essa inteligência tem que ser estimulada. Mas aí não se compra a briga. Se você vai perder uma briga, é da vida, é do jogo, percebe? Mas você se quer brigar,
Esse é o meu desespero, entende? Não existe nenhum projeto para isso. É um deserto completo. É isso. Foram 2 governos do presidente Lula, veio o primeiro governo da Dilma, veio o segundo, que foi golpeado, e continuamos com a mesma coisa. Vaza-se para a Globo, para a Folha, os mesmos que fazem uma campanha incessante contra o governo. É incrível. É incrível. Não é? E agora aqui, para encerrar, para ver como o combate não só ao governo, como às candidaturas de esquerda, faz a mídia dar verdadeiros contorcionismos, daquele de dar torcicola em girafa. Né? Olha essa do Josias. Nunes perde, mas derrota Boulos no debate da Band. Ele perdeu, mas derrotou o Boulos. É impressionante. Né? Mesmo derrotado, ele vence. É isso. Eles mesmo derrotados, porque eles... não é o governo Lula o governo deles, né? Mesmo derrotado, eles vencem. Era isto por hoje. É isso aí, Melo. E eu achei que não fosse dar tempo, mas então, esperando aqui a volta do Mauro, eu vou só dar uma dica. Eu escrevi esse texto que era para ser o assunto de hoje, eu mudei em função daquele vídeo lá do Donald Trump, mas eu havia escrito isso que eu ia trazer hoje, que é em cima desta foto aí. É uma coisa que a mídia ocidental não fala, né? E aqui é um texto de opinião, que eu disse que a grande Israel veio para ficar. Mostrando que Israel sempre, historicamente, usa eventos militares, situações para, na prática, expandir o seu tamanho. É uma expansão territorial contínua. Então, dessa vez, a justificativa fomos atacados em 7 de outubro. Portanto, nós precisamos controlar mais território para garantir a nossa segurança. E com isso, eles vão comendo pedacinhos da Síria, do Líbano, que já ocupam as colinas de Golã. Com isso, já estão atuando no sul do Líbano para criar uma área extensa, sem presença militar do Hezbollah até o rio Litani, o que equivale a uma expansão territorial. E isso não é uma coisa que não tenha sido dita. Eu fiz o artigo em cima dessa aparição do Bezalel Smotrich, que é um colono, é um cara que é um colono em terra palestina, que é o ministro das Finanças de Israel, um dos expoentes da extrema-direita. Essa é uma aparição que ele fez em Paris, com um grupo lá de sionistas franceses, e em que o pódio dele já tem um mapinha de Israel, um mapinha gigante, olha, um mapinha que eu botei no destaque do lado direito. Esse mapa aí inclui todo o território da Jordânia, ou boa parte do território da Jordânia, que é um país vizinho de Israel, ou seja, na maior cara dura. Então, não é que isso não tenha sido dito, ou não esteja sendo dito. O Benjamin Netanyahu, ele já foi para a ONU com um mapa em que não existiam, ele mostrou um mapa lá sem os territórios palestinos. Então, o nosso grande colega Felipe, que é estudioso da semiótica, diria, a chamada naturalização de algo que virá a acontecer. E é isso, né? Então, assim, as pessoas começam dizendo, esse cara é louco, botou um mapa de Israel que não significa nada, gente, significa para os seguidores dele, para a extrema-direita de Israel, significa. Então, eu escrevi esse artigo dizendo, olha, a Itália, a França, os Estados Unidos podem eventualmente protestar, o Brasil abraça o Mahmoud Abbas, que é a mesma coisa que abraçar o neoliberalismo, quando abraça o Abbas, com todo respeito a ele. Mas ele não existe mais. A autoridade palestina não existe na prática. Na prática, então, o que existe, e eu e a Ana Prestes falamos muito disso lá no último Fórum Global, é isso. Na prática,
na Realpolitik, Israel está avançando, né, sobre Gaza, sobre a Cisjordânia. A autoridade palestina está desmoralizada e não tem mais nenhuma controle sobre a Cisjordânia, que a autoridade palestina só existe em função de pagar lá os funcionários, muitos dos quais são dedo duros de Israel. Entregam os palestinos para o próprio governo de Israel. Então, na prática, o que está acontecendo é isso, né? Israel está se expandindo nesse momento, mas pode olhar em qualquer jornal, em qualquer emissora de TV. Isso não é dito. Enfim, era isso. Eu consegui, então, encaixar os dois assuntos hoje aqui. Deu tempo, Mauro. Legal, que bom. Eu ia falar de Oriente Médio e acabou não dando tempo. Então, complementa bem, porque esse fim de semana, Israel... eu vou dizer para vocês aqui, na boa, o regime de Israel tinha que ser extirpado da face da terra como o regime nazista foi, porque duas faces dá exatamente a mesma moeda. Nesse fim de semana, Israel atacou o Líbano inteiro. Bombardeios em todo o Líbano, um país que não está em guerra contra ele, não tem guerra do Líbano contra Israel. E lá não para também a faixa de Gaza. Ataque sem parar na faixa de Gaza. E o nosso Antônio Melo trouxe uma reportagem muito interessante esse fim de semana da doutrinação das crianças israelenses desde a mais tenra infância com o objetivo de criar ódio aos árabes e aos palestinos. Essa foto aqui é de 2016, não é de agora, mas imagino que esteja se reproduzindo agora, né, Melo? Que são crianças. Olha só o que eles fazem: eles botam criança para assinar bombas que serão jogadas contra o Líbano, contra a faixa de Gaza, contra os palestinos. Na reportagem do Melo, eu vou pegar aqui enquanto você comenta, Melo, para botar o link. Tem, inclusive, um vídeo em que as crianças do ensino fundamental são estimuladas a declarar que odeiam os árabes, né, Melo? É muito chocante o que acontece. São muitos. O ódio ao palestino, ao árabe, é ensinado nas escolas. Desde criança, a pessoa aprende a odiar aquelas crianças. Eles criam o mito de que os árabes que não gostam deles, né? Porque eles tomaram as terras palestinas para existir Israel e não gostaram deles não gostarem de ter as terras tomadas, e isso vira uma prática escolar. A gente viu lá na revista Fórum, tem vários, logo no início, quando começou o genocídio, várias influencers jovens no TikTok de Israel zombando das mães palestinas, das crianças mortas. Elas faziam filminhos no TikTok, entendeu? E zombavam disso. Foi o que eu disse lá na manchete, que você quer ver a justa explicação do meio, é a mensagem, está ali com as meninas assinando, mandando aquelas mensagens naqueles cartuchos de bomba que seriam... Aí, ó, o meio é a mensagem, está aí, ó. A mensagem que se manda. Esse vídeo aí é numa escola lá de Israel. E tem uma entrevista, tem várias reportagens que eu fiz sobre isso lá na revista Fórum. Tem de uma senhora que foi ministra da Educação lá e que fala isso mesmo, e que confessa também que, para tudo que você atacar Israel, eles vão dizer que é antissemitismo, que já é tipo estándar. Eles usam isso como defesa, como guarda-chuva contra qualquer acusação. Então, essa preparação do genocídio em Gaza está sendo usada agora da mesma forma, copiada para o Líbano. Eles atacam Beirute e dizem que lá era um escritório de bombas do Hezbollah. Como atacam hospitais, atacam escolas, porque lá tinha gente do Hamas. Lá, e a desculpa é essa: eles atacam em qualquer lugar e vão dizer que foi... Se atacarem aqui no Brasil, vão dizer a mesma coisa. Tinha um homem do Hamas aí, explodem a cidade inteira e acham que está tudo certo. Enquanto os Estados Unidos fingem que
às vezes, né, fingem que não apoiam e continuam enviando dinheiro, armas, e agora enviaram proteção lá, né, para um possível ataque do Irã em resposta ao ataque que Israel vai certamente fazer ao Irã. Já estão se antecipando a resposta que será dada ao ataque que Israel nem fez ainda. Quer dizer... Eu sugiro, então, para quem quiser, só para complementar, antes do fim do programa de hoje, este livro muito bom, Ideologia e Propaganda na Educação, escrita por uma israelense. Isso. Isso não... mostra como a filha de um general do exército de Israel. Ela escreveu esse livro que é citado, tem até o link lá na matéria para onde pode comprar o livro. Perfeito. Perfeito. Muito bom. Bom, é isso. Amanhã tem Fórum Mídias de volta, aí com a presença do nosso queridíssimo Ivan, direto de Berlim. Vamos embora. Amanhã tem mais, então. Valeu. Bom dia, boa jornada para vocês. Bom dia a todos.